Fala rapaziada, tô chegando com mais um react bravo pra vocês, sempre para esse trecho direto do canal ESPN, onde os comentaristas estão trocando uma ideia sobre o nosso Botafogo, que vai encarar o Palmeiras no Mundial. Os caras estão falando de tática, escalação, Igor Jesus, Savarino, enfim, mano, tem muita coisa boa aí pra gente debater aqui, então já chega deixando o like e bora conferir o que eles estão falando do nosso fogão. Bem, direto da Filadélfia, daqui a pouquinho teremos o Gustavo Zupac para falar do lado verde, do lado alvinegro, do lado botafoguense. André Linares, você falava das dúvidas do Palmeiras no finalzinho do primeiro bloco, Pascoal. O Botafogo também tem o substituto de Gregori. Desfalque sério esse do Botafogo. Porque o Gregori é o jogador do meio-campo que trabalha mais fisicamente. Sim. É o jogador da marcação, o jogador do combate. Os outros são um pouco mais técnicos, mas eles também sabem jogar. Mas o caso do Gregori é diferente, porque ele é o da pegada, ele é o da chegada, ele é o daquela pressão em cima do adversário e ele fará falta. Xará, muito boa tarde para você aí na Filadélfia, já está aí na frente do estádio aonde amanhã Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar. Temos já pistas de quem vai ser o substituto do Gregori, já há um nome muito à frente dos outros entre os cotados? Sim, Plihal, grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil, aqui em frente à casa do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, da Liga de Futebol Americano, e também foi no centro de treinamento dos Eagles que o Botafogo fez sua preparação nesses últimos dias, com essa grande questão, né? Gregori suspenso, 2 cartões amarelos, qual a escolha? E aí, em cima desse principal nome, é o cuiabano. É esse o principal nome que aparece na possibilidade de mudança, nessa necessidade, melhor dizendo, de mudança na equipe do Botafogo. A gente até dá uma olhada já na provável escalação para explicar um pouco até uma mudança na formação tática da equipe, né? O Botafogo na primeira rodada jogou até com 2 atacantes, depois o Paiva reforçando o meio de campo com o Alan, e agora com essa ausência do Gregori, o mais provável é que a equipe venha num 4-2-3-1, com o John, o Vitinho, a dupla de zaga, o Jair e o Barbosa, o Alex Telles na esquerda, e aí o Alan e o Marlon Freitas, uma linha de 3 na sequência com o Arthur, Savarino. O Cuiabano é o nome mais provável, embora o Montoro tenha entrado bem em algumas partidas e possa também ser essa opção, e o Igor Jesus à frente no comando do ataque do Botafogo. Então muito desse aspecto de talvez ter que mudar um pouco a formação tática, pensando nessa ausência do Gregori, reforçando ali a esquerda com a provável entrada do Cuiabano. Mais uma vez, o Montoro também teve boas atuações, poderia ser também um elemento surpresa nesse sentido, porque nessa hora vale muito até o conhecimento que as equipes têm entre elas. Hoje, nas entrevistas, os jogadores diziam que tem um pouco desse aspecto, até mesmo da rivalidade, de confrontos recentes pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores. Tem também o aspecto de serem equipes que se conhecem mais diferente dos duelos que aconteceram, né, contra os europeus. A gente viu o Jair aí formando a dupla de zaga. Hoje houve um pouco uma preocupação, porque ele não estava no início do treinamento que a gente pôde acompanhar, diferentemente dos jogadores que estavam no gramado, ele estava fazendo exercícios na parte interna, mas a princípio não deve ser problema, deve sim formar a dupla de zaga com o Barbosa. E aí daqui a pouquinho tem também por aqui no Lincoln Financial Field a entrevista coletiva do técnico Renato Paiva, para a gente tentar também entender um pouquinho mais dessa perspectiva dele montando a equipe para esse duelo contra o Palmeiras, valendo uma vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes. E um ponto também desses dias que preocupava muito era em relação à temperatura. Chegou a fazer 38 graus ao longo dessa semana. Ontem choveu bastante, caiu bastante também a temperatura. Agora a gente está com 23 graus por aqui. Amanhã o jogo acontece meio-dia no horário local, 1 da tarde pelo horário de Brasília. Volta a esquentar um pouco, deve até chegar aos 30 graus, mas já bem mais ameno do que realmente essas temperaturas que estavam se aproximando da sensação térmica acima de 40 graus por conta de uma onda de calor aqui na região. Pelo menos isso talvez seja um problema a menos para essa partida de amanhã, que está, claro, cercada de muita expectativa, com 2 brasileiros duelando por uma vaga nas quartas, Plihal. Sem dúvida alguma, uma bela melhorada no clima, na temperatura, né, Pascoal? 37 é uma coisa, 30 é outra, é outro jogo. Não, já melhora muito, porque o jogador, claro, tem um desgaste físico natural, mas com 30, aquela sensação térmica de 37, né? Quando olha, o rapaz pega assim e fala assim, deixa eu ver quantas temperaturas tem assim, todos os graus. Aí o cara desmaia só de olhar no termômetro o que está acontecendo.
A gente viu em alguns momentos desse Mundial de Clubes, os jogadores colocando as mãos e o corpo assim, praticamente dentro de uma piscina de gelo que o pessoal leva para o banco de reservas. Eu acho que isso vai acabar sendo reproduzido também nessa próxima partida, né? Mas com 28, 30 graus, o Botafogo e Palmeiras estão acostumados, né? Não sei se a umidade, como é que vai estar a umidade do ar, aí é diferente, porque o cara com muita umidade transpira muito. Perde muito líquido. Aí é uma outra coisa que a gente vai ver ao longo da partida. Quanto à possibilidade das alterações, se você tirar saindo um volante e entrando outro, que é o caso do Newton, eu acho que não muda o esquema tático. Não muda aquilo que pensa como trajetória o Botafogo. Mas se você fizer uma alteração um pouco mais sentida, que é a entrada do Cuiabano, para fazer uma... Que é a mais provável. Que é a dobra da lateral, o Palmeiras pode... Botafogo jogou algumas vezes assim no Campeonato Brasileiro. Já jogou com essa dobra e jogou bem. A verdade é essa. Porque o Cuiabano não é um jogador que se limita só a fazer o trabalho de lateral, né? Ele tem uma possibilidade muito boa, que é de derivar do lado esquerdo para dentro e bater no gol com muita força. Ele tem um chute muito violento. E pode ser uma dessas novidades. Para um jogo contra o Palmeiras, aí você vai dizer assim, mas vai ter que marcar o Estevão, né? Mas o Botafogo já tem um baita lateral, né? O lateral do Botafogo já é lateral de seleção. Agora, se você vai botar mais um lateral, isso significa o quê? Que o Botafogo pode forçar a entrada do Giai como terceiro zagueiro. E aí o Estevão vai fazer toda aquela faixa do campo que eu não gosto. É uma questão pessoal. Eu não gosto do Estevão fazendo todo o corredor direito. Eu não gosto. Porque o jogador não está. Mas ele tem 18 anos. Mas ele não vai estar preparado para correr 50 metros finais. É melhor você correr 50 metros finais do que correr 80, 75, 90. Entendeu? Ele tem que estar preparado. Um jogo como esse é um jogo de detalhe, um jogo que uma bola escapando, uma bola mal jogada, um passe mal dado define o placar. E o Estevão pode provocar isso, né? O Alex Telles é um baita jogador. É um baita, e bate bem na bola, bate bem falta, bate bem pênalti. É um cara que tem que ser respeitado. Mas se dobrar essa lateral aí, eu acho que é muita coisa presa para um lado só. O Botafogo vai ficar preso de um lado só. Para ter do outro lado o Arthur para poder criar as jogadas com o Savarino para entrada. Savarino mais centralizado. Para a entrada de um centroavante, que é um baita centroavante, que é o Igor Jesus. Para mim, o Igor Jesus tem Haaland, tem um monte deles de centroavante. Até aqui, o que eu vi jogar e é do bom é o Igor Jesus. Até agora. Eu defendo o Igor Jesus. Ousado você, hein? Ousado. Tem gente... Cada um gosta do que quiser. Eu gosto do Igor Jesus como centroavante. Sim. Se você gostar do Haaland... O Rafa está falando lá. Quer dizer que pro Oswaldo Pascoal Futebol Clube joga o Igor Jesus, não joga o Haaland. No Bala Mistura? Lá no meu time? Foi o que eu entendi. Não, eu estou dizendo a apresentação no Mundial. O que fizeram até aqui no Mundial, de todos os centroavantes... Sim. Todos, fala um nome aí, fala um centroavante. Pedro não jogou nada até agora. O Pedro não jogou. Vai. O centroavante do Bayern de Munique. Harry Kane. Fala o outro centroavante, o do Manchester United. O da Juventus, o Vlahovic. O Vlahovic fez 2 gols. Não é o Vlahovic ainda. Ele é muito bom jogador. Ele é respeitado pela zagueirada. O centroavante do City. Haaland. Não. E aí? Fez um gol? O último jogo fez um gol. O gol mais bonito não foi dele, foi do Savinho. O Linares tem que ir para a coletiva do Renato Paiva daqui a pouquinho. Só fazer uma pergunta para ele. Mandaram dizer que é para botar o Everaldo na discussão, viu, Pascoal? Ele quer botar o Everaldo na discussão. Não, esquece isso. Chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! Linares precisa ir para a coletiva do Renato Paiva. Só deixa eu tirar uma dúvida com ele. Eu escutei amigos de torcedores de Botafogo e Palmeiras que estiveram nos jogos da primeira fase do Mundial de Clubes, que a tendência é de menos torcedores dos dois a partir do mata-mata. Primeiro que já estão lá há alguns dias. O ingresso fica mais caro. Ingresso já era salgado, já gastaram bastante, não só no ingresso, né? Para se custear lá também não é nada barato e também não se tinha a garantia que o time permaneceria na competição. Como é que você vê a circulação de botafoguenses e palmeirenses por aí, Xará?
Vimos pela cidade, com certeza, né? E chama atenção porque o torcedor que vem para um momento como esse sempre está usando a camisa do time. Mas sem dúvida tem muito desse aspecto, Plihal, porque você tem que, dentro de um orçamento que te permita vir para um torneio como esse, você não tem a garantia e não tem como saber exatamente se a equipe vai passar, se vai passar em primeiro, segundo, para onde você vai se deslocar. Então isso, claro, encarece muito, por mais que muitos torcedores queiram estar presentes. No caso até do Botafogo, a gente estava acompanhando mais de perto o Botafogo, estava na Costa Oeste, então assim, o time jogou em Seattle, depois 2 jogos em Los Angeles, aí vem aqui para a Costa Leste, tem realmente um custo ainda maior nesse deslocamento para quem tentou acompanhar desde o início. Ainda assim, acho que não vai ser, a gente vai com certeza ver muitos torcedores presentes por aqui e fazendo barulho que fariam 10 vezes mais, porque quem está presente faz também valer muito esse momento especial de estar vivendo o Mundial de Clubes, mas sem dúvida nenhuma é muito complicado montar uma logística em um país tão grande e principalmente a partir das fases de mata-mata em que você não tem muito a garantia para onde você vai se deslocar, mas camisas de Botafogo e Palmeiras certamente veremos muitas por aqui amanhã, Plihal. A torcida do Palmeiras especialmente deu um show na primeira fase do Mundial. Foi a torcida mais numerosa dos sul-americanos, né? Sim, Então, Os sul-americanos eu não sei, a do Boca foi muito numerosa. Não, mas a mais numerosa dos sul-americanos foi a do Palmeiras. Eu acho que a do Boca foi mais. Não foi. Eu acho que foi. Não foi. Eu garanto pra você que a maior torcida dos sul-americanos foi do Palmeiras. Dos brasileiros foi do Palmeiras. Estudar os relatórios de público dos jogos para poder saber se numericamente é isso que apareceu lá no papel depois do jogo. Eu tenho a impressão que os únicos times que jogaram com o estádio cheião todas as partidas da primeira fase foram Real Madrid, por razões óbvias, aí é muito torcedor turista também, e Boca Juniors, Pascoal. Embora a torcida do Palmeiras tenha dado um show entre as brasileiras, foi destacadamente a mais numerosa. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para você, porque... Linares, corre lá, meu garoto, vai lá ouvir e gravar Renato Paiva para trazer para nossa programação nessa véspera de jogão de oitava de final de Mundial de Clubes, reunindo 2 brasileiros, Botafogo e Palmeiras. Obrigado, André. Rafael Marques, Fabrício da Fiel ainda não falou a respeito. Você acha que Renato Paiva, Rafa Marques, acerta em escalar, se isso se concretizar, logicamente, em escalar o Cuiabano, fazer a dobra ali de laterais e dar uma mudadinha na configuração do time, embora o time já tenha atuado assim aqui no Brasil? Eu acho que acerta sim, Plihal. E a minha lógica de sustentar essa opinião tem muito mais a ver com a qualidade do jogador que está entrando do que propriamente com a desenvoltura tática do time, o ajuste tático do time com essa modificação. O primeiro Botafogo já jogou nesse esquema 4-2-3-1 algumas vezes. O Cuiabano, quando foi lançado por esse setor, foi muito bem. No 4-4-2, que virava 4-2-4, quando o Botafogo jogou com 2 centroavantes, ora Igor Jesus com Juan Cruz, ora Igor Jesus com Mastriani, ele também funcionou bem como o cara que fazia ali o lado esquerdo. Isso aconteceu quando o Savarino estava machucado. Então acho que assim, tecnicamente você tem um acréscimo com essa alteração. Embora ela modifique o modelo de jogo que o Botafogo encontrou para o Mundial com os 3 volantes e que funcionou. Se o Botafogo não deu o espetáculo, foi de uma eficiência absurda. E no último jogo contra o Atlético de Madrid, quando notadamente jogou para poder segurar a vantagem que tinha, podia perder até por diferença de 2 gols, o time se ouve muito bem na fase defensiva. Então eu acho que faz certo nesse sentido. Só tem um ponto que eu acho que talvez carecesse até de uma análise um pouco mais profunda, mas eu queria chamar a atenção sua, do Pascoal, do Fã do Esporte, que está todo mundo falando que a entrada do Cuiabano, ela dobra a lateral esquerda e aí o Botafogo com isso indica que está preocupado com o Estevão. Não deixa de ser uma verdade. Todavia, o Cuiabano, em vez do Newton, mantém o Botafogo mais ofensivo. O Cuiabano é um jogador que ataca muito mais o lado esquerdo, se apresenta como ponta esquerda, é um jogador que participa ativamente das jogadas ofensivas, é muito posicional, mas é agudo, chuta bem de fora da área, faz a tabelinha, tem velocidade, é um lateral que tem muitos recursos. O Newton não tem, como meio-campista, toda essa disfarçatez, essa iniciativa de ser um cara que vai contribuir com a fase ofensiva. Então não é só para marcar o Estevão, eu acho que esse é o ponto que eu queria levantar. Eu acho que com o Cuiabano na vaga do suspenso Gregory, o Botafogo mantém um bom repertório ofensivo também pelo lado esquerdo. Tenho que dar a palmatória a você, Oswaldo Pascoal. O Palmeiras, de fato, tem a torcida mais presente entre os sul-americanos
teve na primeira fase do Aê, Campeonato Pascoalzinho. Mundial, é a quinta no geral. A média de público do Real Madrid, essa pelo menos eu acertei, é a melhor do torneio até aqui, com 65.825 torcedores em média por jogo. Público PSG numeroso. é o segundo, Atlético de Madrid o terceiro, Inter Miami o quarto e Sociedade Esportiva Palmeiras a quinta com 47.456 torcedores. Seguiram o Palmeiras do Boca com 45.353. Você sabe 2 por que mil a mais. Você sabe por que o Palmeiras tem uma média superior, né? Porque jogou com o Inter Miami. Não tô tão errado assim, não. Ei, Pascal. Sempre arruma, sempre tem um suco. O jogo era em Miami. Sempre tem uma fuga. É o Leão da Montanha, fuga pela direita, fuga pela esquerda. Fui bem nessa. Faz sentido. Jogou com o time da casa. É verdade. Mas assim, ser o quinto no Mundial é uma marca muito interessante, sabendo que tem todos esses grandes times do futebol europeu. A torcida do Palmeiras tá Tem uma dando... Eu acho, na verdade, sem brincadeira, eu acho que as pessoas, mesmo aqui no Brasil, têm falado pouco da presença maciça do Palmeiras, da torcida do Palmeiras lá. Realmente chama muita atenção, mas assim... agora... Presença e atuação, né, Plihal? Sim, a torcida vibrante. A torcida vai, sim. Mas assim, das torcidas que eu vi participando do jogo... Das ações ofensivas e defensivas de Palmeiras e Botafogo na primeira fase, na fase de grupos do Campeonato Mundial, para ilustrar o seu comentário, por favor. Olha lá, o Palmeiras... Finaliza muito mais do que o dobro. Finalizações 50 até aqui. Certas, empate. Mas é o tal negócio, o Palmeiras finaliza muito, mas pouco no 7,32 Grandes chances, o 2,44. dobro. Ações na área rival, o quádruplo. Defensivamente, finalizações certas, sofridas, aí o Palmeiras sofreu pouco. 8 contra 12 no Botafogo. Desarme é a coisa mais maravilhosa do futebol, né, Fabrício da Fiel? 72-36. Bola Tudo bem rebatida. que pegou o PSG, né? A bola rebatida, dá uma olhada. Bolas rebatidas 35-141. Dá uma olhada na bola rebatida. Bloqueios de finalizações 23-9. Aí Defensivamente, números mais expressivos do Fogão, ofensivamente Aí entra do Palmeiras. Naquela, Que não pegou ninguém o Palmeiras. naquela bola bloqueada, entra muito o que faz o meio-campo. O Palmeiras não pegou ninguém até agora no Mundial, Pascoal? Não, o Palmeiras fez um bom jogo contra o Futebol Clube do Porto. Uma segunda partida bem, como diria meu avô Pascoal, bem cozi, sabe? Bem mezzolite, mezzo mozzarella. E na última... Pizza de leite é bom, né? Bom, eu gosto. E aí, você gosta também? Adoro. Puxa, tem gente que detesta a Lite. Eu adoro a Lite. Meu avô Dá uma sede danada. O meu avô falava assim, por que não vale a pena ter a Lite em casa? Eu falava, não sei, vô. Porque as pessoas não sabem comer. Porque ela deixa a Lite, se você tiver fome, faz um macarrãozinho com azeite, põe uma Lite e está resolvido. Então, a litiera, então, é de outro planeta. Bom, a gente que tem essa vertente italiana fica com essas coisas. Agora, quanto ao Palmeiras, nesses números, mostra claramente que o Palmeiras é um time que chega mais ofensivamente, mas o poder de conclusão do Palmeiras, o poder de definição do Palmeiras, continua o mesmo no Campeonato Paulista, continua o mesmo no Campeonato... Um provável time do Botafogo, mano, deve contar com John, Vitinho, Jair ou Caio Fernando, Barbosa e Alex Telles, Alan e Marlon Freitas, Arthur Savarino e Cuiabano, Igor Jesus. Dobradinha de lateral, então, com Cuiabano e Alex Telles. Esse deve ser o provável time do Botafogo para encarar o Palmeiras amanhã pelas oitavas de finais do Mundial. É jogo grande, é decisão. Vou te falar, mano, essa escalação do Botafogo tem tudo para dar jogo. Mesmo sem o Gregory, que é um cara importantíssimo na proteção da zaga, o Paiva tá mostrando que conhece o elenco e sabe buscar alternativas. A entrada do Cuiabano mais avançado é uma jogada interessante. Ele tem força física, velocidade e aquele chute de média distância que pode surpreender. A dobra de laterais com Alex Telles mais recuado e Cuiabano espetado lá na frente pode ser uma boa saída para tentar segurar o Estevão e ainda ter um escape pelo lado esquerdo. Sem falar que o Savarino e o Arthur dão mobilidade e ajudam a encostar no Igor Jesus, que está numa fase absurda, mano. Claro que o meio sem o Gregory perde um pouco de pegada, mas o Alan e o Marlon Freitas ali, o time ganha uma saída de bola de qualidade e no passes também. O desafio vai ser segurar o meio campo do Palmeiras, que tem muita chegada por trás com o Maurício e o próprio Veiga.
Provavelmente o Veiga não deve jogar, mas Maurício e Estevão, certeza. Mas uma coisa é certa, mano. O Botafogo tá sabendo jogar esse Mundial. Chegou com moral depois de eliminar o Atlético de Madrid e esse histórico recente contra o Palmeiras dá uma confiança pra gente. Jogo grande, decisão, agora é na raça e na inteligência, mano. Rapaziada, vou te falar uma coisa, hein? Eu tô confiando demais nesse fogão. Mesmo sem o Gregory, que é o nosso cão de guarda ali no meio, o time tá com sangue nos olhos. Paiva tá mexendo certinho, mano. Botar o Cuiabano mais adiantado é maldade, irmão. O moleque é um trator pela esquerda. Vai pra cima sem medo. O meio com o Marlon e o Alan pode até perder um pouco de marcação, mas ganha na bola no pé. E vamos ser sinceros, né? O Palmeiras vai ter que correr atrás também, porque o Igor Jesus lá na frente tá impossível, tropa. Bicho, faz pivô, mano, corre, briga com o zagueiro, é centroavante raiz, daquele jeito que a gente gosta. E outra, os caras, mano, estão falando do Estevão lá atrás. Estevão pra cá, né? Estevão aqui, Estevão ali, mas esqueceram que o Botafogo não perde pro Palmeiras desde 2023, irmão. A gente cresceu contra esses caras. Agora é jogo grande, mundial, é o momento da gente fazer história. Então é isso, amanhã é na base da raça, da vontade. Vamos pra cima, vamos com tudo fogão, mano.